Livro Conduta Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 36, perante a desencarnação. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize. Abolir o uso de velas e coroas, crepes e imagens e conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou a cremação. Nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. Emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição. A caridade é dever para todo o clima. Proceder corretamente nos velórios, calando anedotário e galhofa em torno da pessoa desencarnada, tanto quanto cochichos impróprios ao pé do corpo inerte. O companheiro recém-desencarnado pede sem palavras a caridade da prece ou do silêncio que o ajudem a refazer-se. Desterrar de si quaisquer conversações ociosas, tratos comerciais ou comentários impróprios nos enterros a que comparecer. A solenidade mortuária é ato de respeito e dignidade humana. Transformar o culto da saudade, comumente expresso no oferecimento de coroas e flores, em donativos às instituições assistenciais, sem espírito sectário, fazendo o mesmo nas comemorações e homenagens a desencarnados, sejam elas pessoais ou gerais. A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. Ajuizar detidamente as questões referentes a testamentos, resoluções e votos antes da desencarnação, para não experimentar choques prováveis ante inesperadas incompreensões de parentes e companheiros. O corpo que morre não se refaz. Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus, João, capítulo 8, versículo 51. Ô Cris, hoje a gente vai trazer um tema, eu não sei como que é aí para você, né, nas suas relações, mas pelo menos para mim é um tema que eu ainda vejo um tabu muito grande de falar sobre ele, sabe? Que é sobre a morte, né? A gente vai falar aqui a conduta espírita perante a desencarnação, que é a expressão que a gente usa, desencarnação, né? Como espíritas, mas a gente vai falar perante a morte, né? Perante a morte desse corpo físico. E eu trago essa questão até para a gente refletir um pouco. Por exemplo, na minha própria relação familiar, há muita dificuldade até hoje de se falar sobre esse tema, né? Então, assim, é um pouco de dificuldade mesmo, um pouco é tabu, um pouco é medo daquilo que foi sendo trazido ao longo da nossa própria história, né? Então, assim, eu acho que é um tema bem interessante e eu acho até que vai suscitar muitas
percepções também do que a gente precisa entender com relação à desencarnação, né? Para mim, Rose, assim, é um tema que é um tanto ainda difícil de eu elaborar, porque sempre que eu penso na desencarnação, na morte, no desenlace, me leva num caminho assim de muita dor por conta da saudade, né? Ainda mais daquele vínculo que é muito próximo, assim como a mais recente foi a minha mãe, me remete muito a isso, essa saudade. Claro, não é um sentimento que eu vou ficar ali estacionada nele para sempre, mesmo porque é tão consolador a gente ter esse esclarecimento da doutrina, que a gente vai ver aqui em alguns itens, porque eles nos ajudam a gente movimentar essa saudade, que eu estou dizendo a saudade porque é o depoimento pessoal meu, né? Até mesmo essa vivência do luto me dá algumas compreensões que me ajudam ao longo do tempo, não é imediato para mim, eu preciso de um tempo, então tem que eu ir devagar, caminhando, e essa dor, vamos dizer assim, saudade, ela vai se transformando, né? Então, a minha visão e o meu depoimento é esse, ainda é esse. Mas é muito importante você trazer essa percepção, né? E esse seu sentimento, que é o que a maioria de nós temos, né? Porque a gente precisa se permitir também ter esse tempo da saudade, né? Porque senão a gente não desenvolve esse sentimento também, né? De percepção daquele outro, da ausência daquele outro, né? Então, assim, o luto, ele tem as fases de acontecendo, é importante a gente entender isso, né? E a saudade, ela é um elemento que vai trazer para a gente também, eu acho que para quem se foi, né, para quem partiu, essa lembrança de uma forma amorosa. O que a gente não deve, né? E aí, às vezes, a gente entra para esse campo até por conta da gente não ter essa. Como que a gente vai dizer? A gente se entregar mesmo a essa lei de Deus, né? Aos desígnios de Deus, porque a gente sempre fala, olha, tem duas coisas que só Deus sabe, né? Sobre o nosso nascimento e sobre a nossa desencarnação. Isso é desse, como que a gente vai dizer? É da lei mesmo, né? Faz parte dessa lei de Deus, da própria vivência, né? Do ser e da própria evolução do espírito. A saudade, ela faz parte desse mundo que a gente está, principalmente. Não é que os espíritos evoluídos não sintam saudade, mas como eles têm uma percepção melhor, inclusive das lembranças, né? Quanto mais evoluído, menos esquecimento o espírito tem das questões que ele vivencia, essa saudade também é amenizada por conta disso, né? Ele sabe muito bem o que está acontecendo. O que a gente faz aqui na Terra que é problemático, né? É a gente entrar em desespero quando a gente passa por esse momento, né? E eu estou dizendo isso, mas não para dizer que é fácil vivenciar esse momento, porque a gente está no mundo de expiações e provas. E nesse mundo faz parte ainda sentir muito essa dor, né? A dor do desligamento, do distanciamento, né? Só que quanto mais a gente se espiritualiza e a gente tem contato com essa certeza de que existe uma lei regendo todo o universo, e essa lei é de amor, é de bondade, que não desampara a gente em momento nenhum, mas é igual você falou, né? Mais essa saudade vai se transformando em lembranças também boas, né? Que faz parte desse processo do luto, né? Que a gente também pode trazer daqui a pouco para a gente falar sobre ele, né?
Mas é importante que a gente tenha clareza sobre isso, né? Que a saudade, ela faz parte desse processo que a gente vivencia, cada um do seu jeito e no seu tempo. Não tem uma regra, né? Às vezes as pessoas ficam criando regras, até inclusive dentro das próprias ciências, né? Vamos dizer assim, da psicologia, da psiquiatria. Ah, tantos meses pode ter um sofrimento pelo luto, né? Mas depois disso, não é bem assim, né? Não tem essa régua. É porque é muito individual. O que a gente precisa sempre, desde o início, é olhar para esse sofrimento que a gente está sentindo e começar a trabalhar ele para que a gente possa ir construindo também a possibilidade de começar a ter essas lembranças que são boas, que todos nós temos, né? Ninguém vive só sofrimento do início ao fim da sua desencarnação. A gente tem alguns momentos que a gente pode lançar mão deles para lembrar também desse ente querido, né? Momentos bons. E é interessante, né, a gente abordar isso, né, Rose, para não esquecer também que até é confortador a gente transformar essa dor, essa saudade, né, em lembranças boas, que é bom para nós que ficamos, mas também é importante para aqueles que foram, né? Porque a gente emanar essa dor de sofrimento, muito choro, a gente vai acabar perturbando o processo do retorno ao mundo espiritual daquele ente querido. A gente tem essa vamos dizer assim, tem que ter esse carinho também pensando no outro, né? Aí tem aquela fala do Chico, que ele diz, né, que a dor da saudade, ela parece que fere os dois mundos, né? Mais ou menos assim, eu não sei ela direitinha, não. Mas eu lia muito isso quando a minha mãe desencarnou. E isso me ajudou muito. Eu sempre pensava nisso. Olha, se eu estou aqui sentindo, sofrendo, né? Ela também está lá. Então, vamos aqui emanar, vamos fazer uma prece, uma oração que vai me ajudar e vai ajudar ela também. Então, assim, aí foi esse processo, né? E é interessante você trazer isso, né? Porque a gente vai vendo que o André Luiz até traz aqui um pouco, né? Nesse segundo item que ele trata, ele vai falar assim de dispersar os aparatos, as pompas, as encenações nos funerais, né? E de que ele está falando aqui? Ele está falando de um ritual, né? E é interessante porque o primeiro movimento que a gente faz no sentido da gente entender esse processo, da gente estar presente nele, é o ritual, né? O ritual que a gente vai fazer, né? De despedida para esse ente querido, né? Os rituais, eles são importantes ainda para a gente que está aqui, né? E, igual você disse, para quem parte também. E como ele é feito é importante, né? Então, o que o ritual significa, né? Ele significa a marca de uma passagem de um ciclo, né? Então, assim, acho que a palavra importante que a gente deve se ater aqui, né, quando a gente fala de rituais, é respeito, né? Então, assim, desde o momento em que a gente está ali diante daquele corpo, né, que cedeu casa, morada para aquele espírito com o qual a gente tem muita afinidade, com o qual a gente tem esse respeito, esse amor, né? Quando a gente está ali, a gente já começa esse processo de despedida no sentido da gente ter respeito mesmo por esse momento, né? Entendendo que ele é importante também. E eu penso que a gente falou dessa questão dos estágios, né? Existem aí os estágios do luto que são descritos pela doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela tem um livro que chama Sobre a Morte e o Morrer, se eu não me engano. Depois eu até cito o nome direitinho aqui. Ela vai falar desses estágios, né? E o primeiro deles é a negação, né?
a gente tem uma tendência a negar que aquilo ali está acontecendo, né? E esse ritual, ele é importante para marcar esse ciclo, né? Por isso que, às vezes, quando a pessoa não tem a possibilidade de estar presente ali, no ritual de despedida, né? A gente fala que é preciso que ela faça esse ritual de alguma forma, né? Por quê? Porque essa negação, ela pode estender esse sofrimento por muito tempo, né? Porque depois da negação vem, né, um processo aí de raiva, né, de negociação, né, a própria depressão pode surgir. Então, a gente tem que cuidar desse primeiro movimento, que é esse ritual que é feito com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito, né? Porque ele vai traçar também os outros movimentos que a gente vai fazendo, né? Então, acho que é importante a gente olhar para isso. E aí, quando a gente fala de ritual, a gente fala também de entendimento, né? Para esse momento, do que está acontecendo ali de verdade, né, Cris? E assim, falando um pouquinho desse ritual, né? Eu vou botar uma palavra aqui, porque no primeiro momento, quando você entra ali, né? Naquele momentos antes, né, de haver o sepultamento, a gente pensa assim numa despedida, é a palavra que vem, né? Que faz parte desse processo de ritual. Com o tempo, a gente entende que não tem a despedida, que é um determinado momento, todos nós vamos nos encontrar, né? Mas aquele primeiro momento que a gente está vivendo aquele luto, a gente pensa nisso, né? Então, eu coloco aqui que essa despedida daquele ente querido, daquela pessoa que a gente ama muito, não significa, nós temos que ter que significa uma transição. Não é apenas um formalismo que você entra ali, aí você cumpre isso, você cumprimenta isso, você faz uma oração. A gente tem que ter consciência de que ali está havendo uma transição de um plano para o outro, né? Mas que é uma expressão nossa emocional. A gente necessita daquele tempo ali, né? Um momento de uma expressão emocional, uma expressão de fé, uma expressão de conexão comunitária, porque com quantas pessoas a gente se encontra ali, justamente por conta daquele momento, e quantas pessoas vêm te dar um abraço que não precisa de palavras, ou te fala uma palavra que você estava precisando ouvir naquele momento, comenta alguma coisa daquela pessoa que você, assim, aumenta ainda mais o orgulho dela, né? De dizer, olha, como ela passou na vida, o que ela fez. E eu acho também que a gente tem que aproveitar, quando você disse da compreensão, eu acho que esse momento, né, através dele, a gente vai ter esse conforto que eu acabei de falar, porque é um conforto, né? Mas a gente vai ter também essa compreensão em meio a essa dor, né? Vamos dizer assim, que a gente está passando. E também, eu acho que faz a gente refletir, é meio que um paradoxo, mas eu vou, né, Rose? Você estava falando, eu estava pensando. Faz a gente refletir também da postura de quem ficou, né? Diante da vida, porque aí a gente pensa assim, olha, esse exemplo foi tão bacana, ela em meio a essa dificuldade, ela fez isso, então eu também tenho eu posso ter esse propósito, então muitas vezes diante daquela dor, ela transforma também o seu pensar, o seu agir, né, diante da vida, você começa a ter uma outra compreensão diante do tempo que você ficou aqui, que você está aqui, o que você pode construir, o que você pode fazer de bom, o que você pode transformar em você. Também tem esse lado, né? Tem uma frase muito conhecida, né, Cris, que é assim, a única certeza que a gente tem é da morte, né? Essa frase, para a gente, né, para nós espíritas, ela perde um pouco o sentido, porque nós somos reencarnacionistas e a gente acredita na vida após a morte, né?
mas ela tem uma expressão que é muito significativa, e eu acho que ela vai um pouco nesse caminho do que você está trazendo, sabe? Se a única certeza que a gente tem é a morte, e ela vai chegar para todos nós um momento, a morte desse corpo físico, que a gente sabe que, como espíritos, nós somos vida, né? A partir do momento que nós somos criados, é só vida que existe. Mas se a gente vai ter que, em algum momento, se despedir desse corpo, e a gente vai olhar aqui para os dois lados, né? Primeiro falando de nós que ficamos, né? Essa fala sua é muito significativa, quando você fala, olha, a gente precisa olhar para aquilo ali como um exemplo, né? De coisas que eu posso fazer, mas também de como eu estou vivendo o meu hoje, né? Se a finitude ela vai chegar, independente da minha crença, independente do que eu acho que é possível ou não, independente se eu acredito em vida após a morte ou não, o que a gente tem certeza é que esse corpo vai perecer um dia. Como é que eu estou vivendo esse percurso do agora, né? Como é que eu estou me relacionando com as pessoas com quem eu vivo nesse momento presente? Como é que eu estou vivendo as minhas experiências de cada dia, né? É interessante a gente pensar nisso. E olhando para o outro lado, para outra dimensão também, que a gente está falando aqui perante a desencarnação, o nosso olhar de quem fica, a nossa percepção, o nosso sentimento, mas também de quem vai, né? O que é que a gente precisa entender, né? Porque quem está nesse processo de desligamento desse corpo também está vivendo uma experiência. Então, esse ritual, por isso que a gente traz essa palavra respeito, ele tem que ser feito com muito respeito, né? Porque a gente precisa transformar esse momento, e talvez a gente faça isso bem através da oração, por isso que André Luiz, ele fala aqui, né? Para a gente agir com simplicidade, que eu acho que essa palavra traduz bem esse segundo item que ele traz, mas também o que a gente está emitindo para quem desencarnou, né? Para quem está fazendo esse percurso de volta à casa do Pai, né? E a oração, eu acho que ela é o melhor caminho. Na dúvida do que fazer, faça uma prece, né? Eu sempre digo isso. Ao invés de, né, querer coisas muito pomposas, vamos fazer uma oração. A gente pode transformar com a oração a dor num conforto, né? E a oração, ela tem esse poder, né? A gente vai continuar sentindo a saudade, isso faz parte, né? Até porque se a gente não sentisse saudade, a gente não ia ter sentimento. Então, a saudade faz parte, mas a oração pode transformar essa saudade num conforto, sem que a gente tenha que passar pelo desespero, né? O desespero de aí passar por um processo mesmo mais doloroso do que ele na verdade, sabe? E a oração, né, Rose, ela é importante em tudo, né? Ainda mais nesse processo, porque a oração ela tem aquele poder de mudar o teor vibratório, né? E aí você também traz outra coisa importante que a oração nos traz, né? A gente tem assim que pedir nesse momento o entendimento quanto a gente não está, porque aí a gente vai ter no entendimento. Aí me faz assim, me remete a lembrar João, né? Capítulo 8, versículo 32, quando ele diz, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a oração tem esse poder, né? Ela clareia, ela te dá um norte de entendimento. E quanto você entende, compreende, você vai se libertando aos poucos, né? Não é que você vai esquecendo, mas você vai se libertando de prisões que você cria em torno do desencarne, que vai não só aprisionar você, como o outro também, né? Prejudicar, até, como a gente falou anteriormente, esse desenlace de uma forma com tranquilidade, com serenidade, e trazer para você aqui também essa paz que a gente precisa, né?
E a gente sempre vai lembrar daqueles que amamos, mas assim, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais serena, com mais tranquilidade. E com certeza a oração é uma ferramenta muito importante, de um poder muito grande, porque ela vai transformar aquela vibração que a gente está ali naquele momento, né? E a gente estava falando a respeito dos rituais, né? E essa questão do velório, né? De como que a gente se comporta ali. É para dizer também que a gente não sabe como cada espírito está ao desencarnar, né? Ao passar por esse processo. Nós somos individualidades, então, como a gente vive aqui na Terra, cada um com o seu jeito de ser, né? A gente também vai passar por esse processo de uma forma muito individual. A gente não tem certeza nem garantia de nada se a gente não fez nada aqui nesse percurso, né? E mesmo com toda a compreensão, a gente vê que tem espíritos que nesse momento da desencarnação passa por uma certa perturbação. E é interessante a gente pensar nisso porque é uma mudança de dimensão. Então, essa perturbação é perfeitamente normal de acontecer, né? Imagina, a gente pode pegar isso como um exemplo aqui, né? Você viaja de um lugar para um outro lugar do planeta Terra, por exemplo, onde a cultura é diferente, o clima é diferente, as pessoas são diferentes do que a gente está habituado. A gente não precisa de um período de adaptação que vai depender de cada um. Tem gente que é uma semana, tem gente que é anos para se adaptar. Então, assim, dessa forma também é esse processo. Então, cada um tem o seu momento, né? E a gente não sabe de verdade como cada espírito está. Então, nesse momento desse ritual, né, que a gente chama aí de velório, que a gente está ali velando, né, por aquele ente querido, né, que na verdade ele pode já não estar mais ali, quem está é só aquele corpo, ou ele pode estar também, a gente não sabe. Então, pode ser que ele esteja presente ainda naquele ambiente e determinados comportamentos podem gerar muita confusão e até tristeza para esse espírito. E nem sempre é fácil para ele compreender o que está acontecendo. Se ele não for muito espiritualizado, não tiver essa conexão muito grande com a vida e a morte, né, com essas realidades existenciais, ele pode estar passando por uma confusão muito grande ali. Então, assim, mais uma vez a gente fala, né, o poder da oração nesse momento, da gente se conectar com esse ente querido, mas de forma respeitosa, sem exageros, né, e também sem aquele jeito, às vezes, que é muito nosso, né, de brincadeiras, às vezes, que não são pertinentes naquele momento, né? André Luiz até fala aqui de piadas, né? Então, vamos tentar lembrar, porque isso acontece, né? Cada um tem o seu jeito de fazer esse ritual da passagem, né? Mas vamos tentar fazer isso de uma forma coerente, respeitosa, né? Entendendo também aqueles entes queridos que estão ali, às vezes eles não estão no momento da piada mais naquele momento, por mais que aquela pessoa seja uma pessoa divertida, extrovertida, entender esse momento. Eu acho que a palavra aqui seria essa, entendimento sobre esse momento, né? E ter um filtro, né, Cris? Porque esse filtro é importante, a gente tem que saber se comportar nos lugares, né? Porque às vezes pode estar falando assim, Rose, mas então você está falando que a gente tem que chegar lá, chorar, se desesperar. Não, não é isso. É ter equilíbrio, né? A gente pode lembrar ali naquele momento, com alegria, naquele ente querido, isso pode acontecer, né? Mas vamos pensar, a gente precisa pensar no nosso dia a dia para a gente entender do que a gente está falando. Se eu vou, por exemplo, num casamento, chega ali,
Na hora da cerimônia, olha, deixa eu falar uma coisa aqui, vou contar uma piada sobre os noivos. Será que cabe ali? Né? E por que no velório tudo deve ser permitido? É bom senso, né? Mais uma vez, o que Kardec traz para a gente, bom senso, né? E a gente sempre pensar, né, que esse desenlace do corpo físico com o espírito, né, ele não é imediato, né? Ele, para cada um é individual, para cada um vai existir um tempo específico, né? E também, assim, o nível de evolução vai se tornar mais fácil ou um pouquinho mais demorado. Isso eu estou falando, assim, para nós que somos espíritas, né? Que acreditamos nesse processo. Mas, independente disso, é um local que a gente está ali, vamos dizer assim, passando por uma dor, passando por um ciclo, passando por um momento. Não só o espírito que está ali, mas também os entes que estão ali que têm afeto por aquele espírito. Então, eu acho que, como você disse, esse filtro é de importância imensa. E também uma outra palavra cabe para o momento, né? É o respeito, né? Você ter respeito por aquele momento, né? Saber utilizar das palavras, né? Do momento, ali não é um momento de se discutir questões materiais, às vezes a gente, né, percebe algumas situações assim, não é um momento, vai ter um momento próprio, num ambiente próprio, para se tratar essas questões. E outras questões também, ali não é um momento, ali é um momento de oração, de vibração positiva, como a gente viu anteriormente, de amizade por aqueles que estão ali. Então, é a gente ter realmente esse filtro / respeito por aquele momento, né? E a gente até entende, né, Cris, porque tem pessoas que às vezes elas fazem determinadas coisas, elas têm determinados comportamentos, até porque elas querem aliviar aquela dor, né? Ah, deixa eu contar uma piada aqui que eu não quero tristeza. Mas como assim, né? A gente vai estar reprimindo um sentimento que a gente está tendo. E aí a gente precisa também entender isso, né? A gente não tem que estar feliz o tempo todo. E o momento da despedida é um momento que, de uma forma geral, nós vamos falar que é para todo mundo assim, mas de uma forma geral, traz uma tristeza muito grande para a gente. Independente da nossa crença, independente se a gente é espírita ou não é, porque é uma outra coisa muito equivocada, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas fulano tá chorando, ele não é espírita? Sim, é espírita e é humano, sente como todo mundo, né? Então é preciso que isso fique muito claro, né? Espírita tem sentimento também. A gente entende o processo? Entendemos. Alguns não, nem sempre, né? Depende. Depende muito do quanto que a gente se dedica ao estudo. Eu quero trazer isso um pouquinho aqui, né, Cris? Eu acho que é importante. Eu não sei porquê, assim, às vezes me dá vontade de falar essas questões, mas é entender que o espírita, a pessoa que se denomina espírita, ele não é um ser diferente no mundo. Ele é um ser humano que tem uma crença, assim como o católico tem, assim como o protestante tem, assim como o umbandista tem, assim como todas as denominações religiosas têm, o budista tem. Nós temos a nossa crença, mas isso não nos torna diferentes nem privilegiados. Nós sentimos dor, nós sentimos saudade, nós sentimos a despedida. Então, isso é do humano, né? Não tem nada aqui de diferente que acontece. O que a gente precisa trazer? A consciência de que a gente entende que faz parte do processo esse movimento, essa lei de Deus mesmo, né? Que nos dá a vida e na hora certa fala, olha, agora você tem que retornar para a casa do Pai. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso.
sendo espíritas ou não, né? Então, eu acho que esse é uma coisa importante da gente falar mesmo, né? E uma coisa que a gente precisa entender, até com relação a essas questões que o André Luiz traz para a gente, é essa questão do ritual, né, do velório, como é que a gente faz, como é que é para cada um, isso tem a ver também com uma questão cultural, né? Porque cada lugar do planeta Terra tem uma forma específica de lidar com esse momento. Então, aqui a gente precisa sim entender a cultura de um povo, e quando a gente fala em cultura, a gente está falando de como que o povo, como que aquela sociedade, ela lida com as solenidades de despedida dos seus entes queridos. Hoje nós temos algumas questões que já estão um pouco mais definidas, né? Por exemplo, a divisão dos bens, a doação dos órgãos. E eu penso, Cris, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente trazer, né? Que cada um, dentro das suas possibilidades, se desencarnar adulto, né? Porque às vezes a desencarnação se dá na tenra idade e não tem condição de fazer isso, deveria começar a deixar isso mais ou menos conversado com os familiares, sabe? E de tempos em tempos isso ser revisto também por esse grupo, né? Porque a gente pode mudar também de opinião, a gente pode mudar de desejo. Então, eu estou dizendo aqui da própria doação dos órgãos, né? O que cada um deseja que aconteça com aquilo que é possível de aproveitar do seu próprio corpo. E não tem uma regra, né? Se alguém do movimento espírita chegar e falar todo espírita tem que doar órgãos, ele está pregando uma mentira. Ele está falando do que é verdade para ele. Porque a gente tem que fazer aquilo que é coerente com aquilo que a gente sente. Então, vou dar um exemplo aqui, né? O Chico, por exemplo, nosso querido Chico Xavier, né? Esse espírito que para a gente é um exemplo, né? De espírita e de espírito também. Ele falou, olha, eu quero ser enterrado. Né? Começou uma onda, tem que ser cremado, o certo é ser cremado. Não tem isso, gente, não tem certo e errado, tem aquilo com o que eu vou conversar com a minha família e vou falar, olha, eu gostaria que fosse feito dessa forma, né? Eu quero que o meu corpo seja enterrado em tal lugar assim, assim, para mim seria importante que fosse esse tipo de ritual, que acontecesse assim. Eu gostaria de doar meus órgãos, ou não gostaria. Eu gostaria que o meu corpo fosse cremado, não gostaria que fosse cremado. É ir conversando sobre isso, né? E aí eu volto lá naquela frase que eu comecei aqui, né? O quanto que o tabu impede a gente de falar dessas questões, né? Eu falo isso por conta da minha própria família, né? Da minha família de origem, que eu digo, né? Os avós, os tios, os pais, não era um assunto que a gente podia conversar com tranquilidade, né? Se a gente chegasse e falasse assim, olha, quando eu desencarnar, eu quero que meus órgãos sejam doados. A primeira frase que viria seria, deixa de bobagem, menina, não vai falar uma bobagem dessa. Como se isso não fosse acontecer comigo, né? Então, assim, eu falo isso com todo carinho com eles sabem, eu sei que alguns estão aqui ouvindo a gente, porque eu sei que era o que eles podiam fazer na época, né? Então, assim, mas o quanto a gente puder conversar sobre isso, né, é importante. E voltando à questão cultural, né? Existem lugares na Terra aqui, né? Existem continentes, existem países que eles têm um jeito de fazer essa despedida muito diferente do nosso. E aí, quando a gente olha, às vezes por um preconceito, por um julgamento, a gente começa a julgar aquela cultura, aquela sociedade, né? Nossa, eles estão fazendo isso, então virou uma festa. Não, é um jeito que eles têm de fazerem a despedida. E aquilo ali foi combinado, né?
é o jeito que eles têm, e nós temos o nosso. Então, é respeitar também culturalmente esses rituais, é importante isso, né? E sem julgamento, né, Rose? Porque a morte é inevitável, né? E ela é universal, e essas vivências, elas vão ser múltiplas, né? Ao redor do mundo, né? A gente pegar, assim, lá no Oriente, eu acho que o culto que eles têm à ancestralidade, até a compreensão é uma visão um pouco, vamos dizer assim, ela é melhor compreendida, né? Vamos pôr assim. Já que no Ocidente a gente tem uma visão mais, vamos pôr assim, pragmática, né? Então, cada um vai ter a sua vivência. A gente nunca esquecer que nós fomos plantados no lugar que a gente necessita estar, né? Com as pessoas que a gente está, com a cultura que a gente tem para a nossa evolução, com a sociedade que vai ser, naquele momento, importante para a nossa evolução. Então, com a gente começar a ter esse entendimento e esse respeito a cada um dos nossos irmãos que estão em cada uma da sua região, vivendo esse ciclo diante daquela cultura implantada naquele povo, naquela sociedade, né? Você vê, lá no México, a morte é comemorada com festa, né? Ah, então os mexicanos não estão nem aí, eles dançam, eles cantam, aquilo tudo colorido. Não, eles também estão sentindo, mas a visão deles é que aquele espírito está indo para um mundo, vamos dizer assim, melhor, né? Uma passagem melhor, onde muitas das vezes ele vai ter uma compreensão melhor do que ele passava aqui. Então, é um rito de passagem, mas um rito de festa. Eles comemoram aquilo, né? Não que eles não tenham sentimento, pelo contrário, né? Mas eu acho que o importante é isso, a gente ter essa abordagem, essa aceitação e essa compreensão que esse ciclo é um ciclo inevitável na vida e cada um vai ter a sua vivência, estendendo isso para a cultura, né? Para o povo, para a sociedade. E aí a gente sai um pouco desse ritual, né, Cris? E a gente vai para o dia a dia, né? Volta o olhar para a gente também, né? A gente falando de como que a gente deve se comportar nesse momento da despedida, mas também depois, né? O que a gente vai fazer no dia seguinte? Como é que a gente vai lidar com os próximos meses, né? Nós que ficamos aqui, né? Sentindo essa saudade, sentindo essa dor, né? E aí eu acho que é interessante, e André Luiz aborda isso falando de uma forma bem bacana, né? A gente transformar esse sentimento também em algo mais construtivo para a gente, né? A gente vai sentindo, mas a gente não fica preso ali naquela dor, né? Porque ficar preso naquela dor também é a gente desrespeitar aquilo que a gente aprendeu com esse ente que foi, né? Todo aquele processo daquela caminhada ali numa jornada juntos, às vezes a gente pode desperdiçar ficando preso a esse momento da dor. Então a gente precisa transformar isso num trabalho útil, né? Então é sempre importante a gente fazer esse movimento de transformar a nossa fé também em obras e os sentimentos também que nós temos, né? A gente vê esse trecho, né? Que foi trazido por Tiago, né? A fé, a gente traduz aqui para a nossa linguagem, não foi bem isso que ele disse, mas a fé sem obras é morta, né? A gente acabou transformando para essa frase, eu acho que ela condiz bem também, mas o sentimento também, o sentimento sem obra transforma a gente num ser, num morto-vivo, vamos dizer assim, né? Porque a gente fica preso naquela dor e aquilo ali não traz crescimento nenhum para a gente. Então, é entender, não é desprezar o sentimento, mas também não ficar agarrado a ele somente. O que eu posso fazer? O que esse ente querido que foi, né? O que esse espírito
desejaria de mim nesse momento? O que ele gostaria que eu estivesse fazendo, ao invés de só chorar e só lamentar? É importante chorar, é importante sentir. Eu volto a dizer, a gente não despreza isso. O sentimento existe e a gente precisa olhar para ele. Mas o que é que de verdade faria essa pessoa feliz nesse momento? Será que é o fato de eu ficar aqui sentindo essa dor? Será que isso está chegando para ele como um recurso positivo para ajudar ele também a se desprender desse lugar aqui? Então, a gente precisa começar a fazer os movimentos para sair desse lugar da dor e fazer alguma coisa de útil por nós mesmos, mesmo que seja em nome dessa pessoa que partiu, né? Mesmo que seja em nome, olha, eu estou fazendo isso para honrar a nossa amizade, para honrar a nossa relação, mas fazer alguma coisa de útil, né? E quando você começa a ter essa compreensão, a gente vai transformando, né? Aquele dizer, por exemplo, eu creio que essa fase vai passar. Quando você tem a compreensão, você transforma, né? Você, até na sua fala, você vai dizer, não é eu creio, eu sei, eu compreendo que isso vai passar, né? E aí, eu acho assim, essa fé, essa certeza, junto com a sua ação, que é a sua obra, vai se tornando complementar, né? E aí você vai caminhando e vai saindo desse ciclo, porque você tem a compreensão e você sabe que que aquele desafio é um desafio que não para te mobilizar ali, mas é um desafio para te pôr para caminhar, né? Você tem o poder de transformar aquela dor, aquele sentimento em obras, né? E obras que vão te fazer bem, vão deixar também aquele ente que está do lado de lá tranquilo, como a gente já falou anteriormente, né? E eu acho que assim a gente tem essa certeza, né? Que o tamanho da nossa fé vai ser proporcional ao tamanho da nossa obra, porque elas são complementares aí, né? Nesse processo de dor, de luto, né? O que não pode é a gente estacionar. E tem muita coisa que a gente pode fazer, né? A oração a gente citou aqui que é uma delas, o trabalho no bem, como que ajuda, né? A gente pôr nossa energia ali em favor de alguém, né? Fazer um movimento de ajudar alguém, né? E eu acho que aí a gente passa a crer mais e não a desanimar, né? E eu acho que o nosso agir e o nosso falar tem que ser contagiante, demonstrando nessa obra que a gente vai pôr a iluminação, né? A gente começa a botar luz, né? A clarear. E é interessante isso que você está trazendo, né? Porque a gente precisa também pensar, como a gente já falou mesmo, né? A gente precisa pensar nessa finitude do corpo, porque a gente está aqui como um processo de caminhada, né? E entender também que vai chegar a hora da nossa desencarnação, né? E eu acho, Cris, que da mesma forma que a gente falou anteriormente, né? Que a gente precisa conversar sobre isso e dizendo, né? Olha, como que eu gostaria que fosse nesse momento, né? Os meus rituais acontecessem, o que eu quero que faça com o meu corpo, né? Que eu já não vou estar mais ali, mas ao mesmo tempo também organizar essas partes práticas da vida, né? Eu penso que quanto mais a gente organiza, quanto mais a gente deixa essas questões organizadas que você trouxe aí na sua fala anteriormente, questões materiais, né? De divisão de bens, de testamentos, né? Quanto mais nós organizamos essa parte também, menos surpresas vamos encontrar na dimensão espiritual, né? Então, assim, a gente deixar isso organizado para quem fica, né? Já ir pensando nisso, né? Eu tenho alguns bens, como é que eu vou fazer com isso?
como é que eu vou deixar organizado isso? Quem que eu quero que faça essas divisões? Por quê? Porque isso também gera muita perturbação no mundo espiritual. E a gente vê isso nas próprias obras que são trazidas para a gente, né, do mundo espiritual, dizendo de familiares que no próprio velório, né, naquele ritual ali que a gente fala que tem que ter respeito, que a gente tem que estar em prece, as pessoas já discutindo divisão de bens ali, né? Então, quer dizer, a perturbação já começa ali, para o espírito pensar, nossa, eu não pensei nisso antes, né? Agora olha a confusão que já está gerando deles nem se despedirem de mim direito, né? Então, e pensando nisso também. E aí eu volto a dizer, de tempos em tempos, repensar, né, essas possibilidades. Isso é também cuidar da gente espiritualmente. Não quer dizer que a gente está olhando só para a matéria, mas é cuidar da gente, né? Olha, eu quero ter tranquilidade, eu não quero ninguém brigando aqui por causa de coisas materiais. Então, já vou deixar tudo organizado, já que eu quis ter várias coisas materiais, né? Então, acho que essa é uma questão importante também, né? Mesmo porque nós temos data e hora para desencarnar, né? Então, a gente tem que planejar, já ir planejando mesmo, o que for possível, né? Para a gente não deixar nenhum embaraço, né, Rose, para aqueles que ficam, e, consequentemente, devido a esses embaraços, causar algum transtorno, briga, né? E que vai afetar aquele que desencarnou, né? Eu acho que também, assim, é muito importante rever documentação, porque hoje, graças a Deus, a gente tem leis que ajudam, que facilitam, deixar tudo prontinho, tudo arrumado, né? Porque o compromisso da nossa jornada depende única e exclusivamente da gente, é nossa responsabilidade. E essas questões também é da nossa responsabilidade. Não tem que pensar, não, depois que eu me for, quem ficar resolve. Não, né? É responsabilidade sua, até nas questões materiais que você adquiriu, você tem que deixar tudo pronto, não é passar a responsabilidade para o outro, porque já que eu não estou aqui, o outro resolve. Não, você já deixa tudo encaminhado, né? E a gente vê, né, que há algum tempo, né, não sei se isso mudou tanto, mas eu acho que mudou um pouco, por conta da mulher estar trabalhando agora, ter a sua independência, né? Mas a gente via várias viúvas que ficavam totalmente desamparadas, porque não sabiam nem mexer numa conta bancária, muitas vezes, né? Não sabia os bens que a família tinha, não sabia, né? Antigamente tinha essa questão de ter um cheque, uma coisa assim, não sabia nem mexer com aquilo ali, né? Então, assim, o quanto que é importante a gente organizar, né? Dos dois lados, né? A mulher também deixar as coisas organizadas na medida do possível, né? Para um desencarne, às vezes, uma desencarnação, melhor dizendo, né? E o marido ficar ali, né? Tendo que cuidar das questões dos filhos, né? Então, são questões que precisam ser conversadas, né? Parecem coisas bobas, né? Mas o quanto que isso traz tranquilidade, né? Muito das nossas dores, Cris, eu penso que é por conta disso, da gente deixar de fazer coisas que são simples de serem feitas. E aí a gente sofre pensando, eu poderia ter feito isso para o fulano, eu poderia ter deixado isso organizado. E nos dois planos, né? Tanto de quem parte, né, que vai para o mundo espiritual, fica lá preocupado com questões que são simples, que poderiam ter sido resolvidas, quanto de quem fica, né, de pensar, poderia ter feito diferente nessa caminhada com o fulano, né, a gente poderia ter combinado melhor algumas coisas. Então, assim, tem sofrimentos que a gente mesmo vai proporcionando para a gente, desnecessariamente, né? Então, que vão das coisas básicas, de organizar as coisas do dia a dia, os bens materiais, não apegado a eles, né? Mas
deixando mesmo uma organização para ficar tudo mais fluido, né? Enfim, são aí questões básicas que às vezes a gente esquece de olhar para elas, né? E pensando um pouco já, né, caminhando para o último item aqui que ele traz para a gente, né, falar mesmo, né, ele traz aqui, né, aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, né, e aí ele vai falando, a morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. Olha que frase impactante é essa, né, que é isso que a gente está falando, né, às vezes por conta de um medo, de outras crenças, né, do que é a morte de verdade, ou falta de compreensão, a gente deixa passar essas coisas tão básicas, né? Então, assim, a gente é convidado sempre a dar testemunho da nossa fé, né? E no momento da desencarnação não é diferente. Eu queria só encerrar minha fala aqui com uma frase do Emmanuel, que está no livro Segue-me, é um livro lindo esse. Ele coloca assim, olha, possuir uma fé será reter uma crença religiosa. Então, a gente tem uma crença, a gente fala assim, eu tenho fé, eu sou espírita, eu tenho fé. Eu tenho uma crença religiosa, na verdade, né? Mas ele vai falar assim, cultivar essa fé é observar, né, a execução de cada um dos nossos compromissos, né? Então, que nesse momento também da desencarnação a gente possa cultivar essa fé, né? Cultivar o que eu posso fazer com isso de bom, transformar isso em obras de verdade, né? E a partir do momento daquele ritual ali que está acontecendo, né? Da despedida, já começa aí, né? E esse testemunho da fé, né, ele é muito individual. Eu acho que diante da morte, do desencarne, do desenlace, a gente precisa, assim, de um tempo para a gente colocar nossas emoções em equilíbrio, independente de qual fé a gente professa, de qual religião que a gente está, né? Porque a compreensão é muito individual de cada um, né? Como você falou, não é porque somos espíritas que talvez a gente não vai sofrer menos, não. Cada um tem a sua emoção ali, a gente precisa de um tempo para colocá-la em ordem. Mas o que me consola muito, e me consolou muito na época, né, ali, igual comentei no início da minha mãe, foi uma fala de Jesus, né? Em que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, e que ele diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, eu sempre pensava nisso, sabe? Eu pensava que eu tinha um Deus que estava ali comigo, que Jesus estava comigo, que o meu mentor, os meus amigos espirituais, e eu pedia, sim, que eles fortalecessem em mim a minha fé. E aí a gente caminha adiante, né, Rose? Então é isso, né? A gente não se deixar abater, não ficar na tristeza para sempre, na revolta para sempre, fortalecer a fé, que aí junto com ela vem a compreensão. E a gente faz essa transformação tão necessária para a gente e para aqueles que foram na frente da gente. Perfeito, Cris. E encerramos então mais um podcast Conduta Espírita essa semana perante a desencarnação. Um abraço, minha amiga, até semana que vem. Abraço, Rose, abraço a todos.